fala cortadas não, podadas. E a pastora Viviane Martinello fala um pouquinho, né, sobre que muitas vezes, ela vai falar nesse capítulo, né, muitas vezes a gente se sente cortada, mas na verdade Deus está nos podando. Amém? Então vamos orar para a gente dar continuidade aqui nessa palavra. Senhor, nós te agradecemos pela sua graça em nossas vidas, agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Nós te pedimos em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações, que possamos ser ministradas, ó Pai, pela tua palavra, assim como o Senhor falou comigo, fala também com as minhas irmãs, e que a tua glória, a tua presença seja manifesta nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Amém? Bom, se você puder, abra sua Bíblia comigo em João 15. A gente vai ler um pouquinho aqui do que fala, do que Jesus fala para os seus discípulos sobre a videira e os ramos. João 15, a partir do versículo 1. João 15, 1. Que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui a Viviane ela vai falar muito sobre a poda e o corte. A gente tem que entender que esses dois termos têm uma diferença. A poda, ela vai ter alguns cortes estratégicos para o crescimento, para que a árvore, enfim, aquele que esteja sendo podado, cresça. Então, a poda, ela sempre vai ter um corte estratégico. Já o corte, ele pode até melhorar ali a limpeza, mas ele também pode acabar matando. Por isso que quando o Senhor está falando aqui, né, na sua palavra sobre a videira e os ramos, que ele é a videira e nós somos o ramo, e todo aquele que estiver nele, ele vai podar, ele vai limpar, para que venha dar mais fruto, para que cresça. E quando não está dando fruto, ele corta, então ele tira. E nós precisamos entender que essas podas que muitas vezes acontecem conosco, imagina algo assim na sua vida que você já sentiu que foi podada e traga agora a sua memória, não sei, talvez em algum lugar que você exerça um cargo, seja ministerialmente, seja profissionalmente, e você sentiu essa poda, mas depois que você sentiu isso, você percebeu que você cresceu. Isso é a vontade do Senhor. E até ela fala que essa poda divina é um alinhamento com a vontade de Deus. Por quê? Primeiro ele tira para depois ele nos entregar a beleza da frutificação, né? Ajustada à nossa identidade e à nossa estação. Às vezes, quando a gente vê um jardineiro ali podando, né, a árvore, ela tá grande assim, às vezes tá meio estranha e ele vai podando ali para que ela fique alinhada, para que ela cresça novamente, frutifique. Isso vai trazer, né, uma nova vida, uma nova estação para aquela árvore. E assim o Senhor faz conosco. Até em João 15, ali no versículo 3, diz assim: Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, quando nós estamos no Senhor, nós crescemos e nós permanecemos. O segredo de tudo isso, para que a poda vier da parte de Deus, é a gente permaneça e não desista, né? Porque às vezes no começo a gente pode se sentir fraca. Às vezes, em algumas estações da nossa vida, pode ser que nós venhamos olhar e pensar: nossa, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo fraca. Mas a gente precisa se lembrar que a nossa força está no Senhor. A nossa força está em Cristo. E essa poda, esse momento que nós estamos passando, que talvez pode até trazer alguma dor, algum sofrimento, nesses momentos que nós precisamos lembrar que o Senhor vai revelar sua força através de nós.
E até na página 42 do livro, 142, ela diz assim, ó, eu achei muito bonito. Diz assim: Deus não quer revelar as nossas fraquezas para nos envergonhar, mas para que sejamos curadas. Então, quando você estiver passando pela poda, por este momento que talvez você se sinta fraca, mas saiba que você vai frutificar no tempo certo e na hora certa. Que a sua força está no Senhor, nos momentos tristes, nos momentos felizes. O Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos sustenta. Nós precisamos lembrar disso. Assim como diz lá em 2 Coríntios 12, no versículo 9, que diz assim: Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando você se sentir fraca, quando você se sentir, falou, Senhor, eu não sei o que está acontecendo nesse momento, saiba que a sua força vem do Senhor, a nossa força está no Senhor. Assim como Paulo passou por tantas situações, por tantas dificuldades, ali levando o evangelho com tanta ousadia, né? Ele até fala, né, se eu não me engano, em Gálatas, ele vai descrever ali tantas coisas que ele passou, mas ele foi firme, ele permaneceu no Senhor, ele permaneceu ali, Senhor. Eu passei por muitas coisas, o barco naufragou, tantas coisas, foi chicoteado, mas ele permaneceu, ele não desistiu, levando a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. E aí uma frase que ela fala: a graça de Deus está disponível a nós, justamente quando as nossas forças se acabam. Então, resumindo aqui esse capítulo que a gente conversou um pouquinho, a poda é bem melhor do que o corte, porque a poda vai fazer você frutificar e crescer mais ainda no Senhor. E que na sua fraqueza, Deus vai revelar o poder dele através da sua vida. Se você tem aqueles dias que a gente acorda e a gente fala, se sente triste, ou falando, meu Deus, né, o que vai acontecer, como que vai ser, a gente precisa se lembrar que é nesses momentos que a nossa força está no Senhor e Ele nos faz fortes, porque Ele está fazendo com que nós venhamos crescer e frutificar nele. Amém? Agora, hoje a gente está colocando 2 capítulos, né, para que a gente consiga terminar esse livro ainda esse mês. E hoje a gente falou sobre o capítulo 8 e a Amanda vai falar um pouquinho sobre o capítulo 9. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que incrível, né? Tudo isso que o Senhor tem colocado no nosso coração através desse livro, né? Nós temos aprendido, né? O Senhor tem, pelo menos comigo, tratado muitas coisas. Quando eu começo a ler esses capítulos, eu falo, meu Deus, quero mais, né? Então vamos lá. Capítulo 9 fala o título: Estou cansada. Aprender a descansar e não desistir. Eu vou ler aqui Êxodo 20, se você puder abrir aí, a partir do verso 8. Êxodo 28. Que diz assim: Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Neste dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Então, aqui no livro, a pastora vai explanar, né, e vai demonstrar a importância do descanso como primeiro um mandamento, né? Nós, mulheres, né, nós temos muitos papéis, aqui ela vai falar um pouco disso, e às vezes a gente acaba atendendo às expectativas das pessoas, né, a sociedade, e temos também as nossas cobranças internas e externas também, de tudo aquilo que a gente tem que fazer, e às vezes a gente não para descansar, né? A gente não prioriza o descanso, o repouso,
aquele dia que você vai realmente descansar, não vai fazer nada e vai ali preservar esse descanso, né? E aqui também, fazendo um gancho, é importante para nossa saúde mental também, né? Como é importante a gente ter esse descanso como prioridade nas nossas vidas. E ela vai falar também aqui da importância de dormir, porque quando a gente dorme, nós regulamos as nossas emoções, né? A gente acalma ali os nossos ânimos, a gente desestressa. Então, ela vai pontuar aqui a importância do descanso real, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, esses três têm que estar em perfeito alinhamento, né? Então, quando a gente está sobrecarregada, quando a gente está ali, né, vivendo as nossas batalhas, a gente entra nesse esgotamento corporal, né? Que é o estresse físico. E ela traz um exemplo de Elias, né? Lá em 1 Reis 19:5, que fala que Elias passara por embates destrutivos, né? Cansaço físico e emocional. Mas primeiro precisava ser restaurado fisicamente. Então, até Elias teve esse cansaço, né, físico, emocional ali, onde ele precisou restaurar sua energia, né? Ele teve medo e fugiu para salvar sua vida. E assim, isso nos mostra quão é importante a gente desacelerar, a gente pausar a nossa bateria social, aqui ela também vai falar, nossa bateria emocional, né? De ter essa prioridade de descansar, de dormir, porque nós vivemos num mundo atarefado, temos casas, aqui muitas têm filhos, aí tem um emprego, tem muitos papéis para a gente exercer. Então a gente precisa de organização na nossa rotina, onde a gente vai entrar na caverna ali, a gente vai descansar, vamos repousar no Senhor e esperar que as coisas vão acontecer, porque às vezes a gente fica nessa ansiedade, nesse estresse, tentando, né, resolver com as nossas próprias mãos, e aí é onde a gente é atingido no sono, onde a gente não consegue descansar, a gente não consegue paralisar a nossa mente. E aí vem esse esgotamento físico e corporal, né? E esse desânimo nas nossas batalhas, né? Então a gente tem que realmente priorizar esse descanso, priorizar a nossa mente, deixar, né, que o Senhor cuide de todas as coisas. E ela vai falar aqui uma frase bem impactante que diz assim: se parar tudo agora e fechar os olhos, você verá que há inúmeros motivos para ser gratas. Às vezes, quando nós estamos cansadas, a gente nem consegue olhar para tudo aquilo que o Senhor já fez. A gente nem consegue trazer a memória daquilo que o Senhor já fez e realizou nas nossas vidas. A gente fica com o pensamento acelerado, a gente fica cansada, desmotivada, desanimada, né? E a gente se esquece da manifestação do Senhor, daquilo que Ele já operou em nossas vidas. Por isso que é importante a gente trazer descanso à nossa mente. E ela fala aqui, ó, deixe de olhar para os problemas, para os projetos com prazos apertados ou para a sua agenda. Descanse a mente com atitudes que podem produzir o bem-estar. E a gente sempre vem falando sobre isso, né? Do nosso bem-estar, da importância da gente se cuidar. E aqui ela fala: pratique a solitude, não a solidão. A solidão é um sentimento. Você pode estar em uma multidão e ainda assim se sentir sozinha. A solitude, porém, é uma escolha. Quando você deixa o frenesi do dia e corre para um lugar, a fim de se expor a Deus e ao seu poder curador e purificador das mazelas e dos compromissos do dia a dia. Então, como é importante a gente ir para esse lugar de descanso, onde nossas emoções são curadas, onde a gente ali, ó, repousa nos braços do Senhor, né? E ela dá algumas dicas aqui, ó. Fique a sós com Jesus, converse com ele, volte a caminhar sozinha, ande de bicicleta, pratique um esporte, faça trabalhos manuais, deixe a alma e a mente descansar das pressões do dia, né? E a gente pode se lembrar aqui, e ela também fala dos Salmos 42. Por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Muitas vezes nós temos que olhar para a nossa alma, olhar para ela e dizer: calma,
vai ficar tudo bem? Por que está abatida a minha alma? Por que, né, está tão agitada? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. A gente tem que fazer essa pausa no nosso dia, a gente tem que fazer essa pausa nos momentos de angústia, de turbulência, e falar, calma, respira, né? Prestar atenção aqui, ó, no que está acontecendo agora, no presente, trazer a nossa memória para o presente, para descansar no Senhor, não ficar aflita ali pensando, mas e se Deus fizer, se Deus não fizer, e saber que Ele está no controle de todas as coisas, né? Porque às vezes a gente fica tão afadigada que a gente foca só no problema e a gente se esquece de tudo aquilo. E ela vai falar também do esgotamento espiritual, de estarmos sobrecarregadas, porque às vezes a gente fica pegando um monte de coisa. Não, mas se eu não fizer, o que o outro vai pensar? Mas se eu não fazer, e isso e aquilo. E a gente fica sobrecarregada, né? E a gente fica tão envolvidas com essas atividades, e às vezes até na igreja, né? Mas não é sobre isso, né? A gente tem que fazer as coisas com qualidade, com a mente ali racional ao Senhor, né? Não cumprir somente uma agenda, não estar ali só realmente falando, não, mas o que o outro vai pensar, mas fazer as coisas com qualidade. E ela vai falar dessa importância, né, de ter uma agenda, realmente uma agenda de Deus, né? Uma agenda que está alinhada com o Senhor, igual em João 5,19, que diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Então, ela está falando aqui, se nós estamos fazendo além, né? Se nós estamos fazendo além da nossa capacidade, além daquilo que o Senhor mandou a gente fazer, pegando vários papéis que não é para a gente estar fazendo, né? Na intenção de fazer com qualidade, a gente acaba ficando sobrecarregada. Então, a gente precisa mesmo paralisar, respirar, recomeçar, né? Organizar a nossa rota, a nossa agenda. Lembrando que está começando um novo ano logo aí, daqui a alguns dias, né? Já estamos em dezembro, para a gente já entrar 2025 fazendo esses filtros, né? Pensando, peraí, Senhor, o que eu preciso abrir mão? O que eu preciso realmente me dedicar com qualidade? Eu preciso ter cuidado, né, com a minha saúde, ter cuidado com o meu emocional, com o meu físico, descansar, priorizar também momentos em família, momentos com qualidade com amigos, porque tudo isso traz o nosso bem-estar, né? E ela vai falar também um pouquinho sobre vida abastecida e tanque vazio, né? Que às vezes, um exemplo que ela colocou aqui que é muito bom, no exercício dos diversos papéis que a mulher desempenha, a exaustão perigosa ou o desgaste nocivo pode pesar sobre ela no decorrer do tempo, pois o tanque vazio é uma possibilidade para todas. Basta negligenciarmos o nosso autocuidado e o cuidado com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Quando não vigiamos a nossa rotina, corremos o risco de acionar o piloto automático e não viver o que de fato foi designado para nós. Então, ela traz um exemplo aqui do tanque vazio, né, de um carro. Quando acende aquela luzinha lá que a gasolina está acabando. Então, às vezes, a gente está fazendo tanta coisa que a nossa gasolina já acendeu a luzinha lá do piloto automático, já falou, ó, para, você precisa parar. O corpo vai dando sinal, e aqui ela fala um pouco sobre os sintomas mesmo, né? Da solidão, do abandono, às vezes do vazio, da tristeza. Isso a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção para a gente não viver, né, nesse piloto automático. Às vezes a gente já está cansada e a gente está ali sobrecarregada, não, falta mais um pouquinho, não, eu consigo até aqui. E a gente vai negligenciando tudo isso, né? A importância da gente se acolher, descansar. E outra frase que ela colocou aqui é: Deus tem o prazer em curar os lugares mais íntimos do nosso interior. Então, muitas vezes a gente não permite ser cuidada por Deus, né? A gente quer agir com a nossa própria força, com a nossa própria mão, dá um jeitinho, e a gente acaba ficando mais ainda sobrecarregada. A gente não se permite ser cuidada por Deus, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para isso,
para a gente viver uma vida, né, realmente com propósito no Senhor, viver alinhadas com aquilo que o Senhor tem para nós e ser mulheres, é igual diz aqui, ó, com potencialidades, né, que ajudam umas às outras, né? E a postura de Jesus aqui é para a gente não andar com o tanque vazio, mas a gente parar e descansar, né? E outra parte aqui que ela fala que eu achei muito legal, que é, às vezes você se sentirá muito sozinha, e isso faz parte do processo de ser reafirmada na sua identidade. Quando Deus deseja tratar conosco, ele nos tira do bando, nos leva por caminhos que jamais conseguiríamos trilhar sozinhas. E lá, longe de tudo e todos, mergulhadas no lugar secreto e no descanso. Novamente, no lugar secreto e no descanso, conhecemos o Abba Pai e somos reabastecidas por conhecê-lo mais de perto. Então, nesse lugar de descanso, o Senhor trata as nossas feridas, ele trata a nossa dor, ele cura a nossa alma, né? Para a gente ficar ali, ó, tranquilas, né? Reabastecida mesmo, e ele nos enviar para outras coisas, né? Coisas melhores que ele tem para nós, né? E ela vai falar muito aqui, ó, meu valor não está naquilo que o pai vê, mas naquilo que eu sou para ele. Então, seu valor não está naquilo que as pessoas estão vendo, não está nos papéis que você está exercendo, mas naquilo que o Senhor derrama sobre a sua vida, a sua identidade, né? Que nós somos filhas amadas do Pai. E para finalizar aqui essa parte do exemplo de Elias também, né? Ela vai escrever no final. Elias fugiu de Jezabel, teve medo e desejou desistir, mas Deus o esperava neste lugar. Quantas vezes a gente tem medo das situações e a gente quer desistir, nós queremos fugir, mas o Senhor está lá esperando a gente nesse lugar de descanso, né? Para sermos alimentadas dele. Assim como ele alimentou Elias, ele também nos alimenta, né? Ele também cuida de todas as coisas. E aqui nesse capítulo também vai falar do Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nessa noite é isso, o Senhor está falando para nós. O Senhor é o nosso pastor, eu sou o seu pastor, e de nada você terá falta, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Então, é isso que eu queria deixar para a gente desse capítulo incrível, né? Para a gente organizar a nossa rotina, priorizar o nosso descanso, repousar mesmo nos braços do Senhor, filtrar, né, aquilo que a gente está fazendo demais, aquilo que a gente está negligenciando e prestar muita atenção naquilo que está acendendo uma luzinha ali e dizendo, ó, oh, o tanque está vazio, né? Precisa parar, respirar e reorganizar a nossa rotina para a gente ser restaurada no Senhor, né? E ser curada, totalmente transformada para ajudar outras mulheres. Se alguém quiser comentar alguma coisa desses capítulos, está aberto aqui para a gente compartilhar. Amém, glória a Deus. Esse capítulo é maravilhoso, né? Ainda mais assim, nessa sociedade que a gente vive, que é tão acelerada, né? Redes sociais, tanta coisa, tanta informação. E aí ela fala que o descanso é um mandamento do Senhor. Então a gente precisa realmente descansar, desacelerar. A gente vive, né, em São Paulo, que é metrópole, aquele trânsito, aquela correria, mas é nesses momentos que a gente tem que lembrar, né, de descansar plenamente no Senhor e viver a perfeita harmonia, né, de falar, nosso Deus está cuidando mesmo de todas as coisas, glória a Deus. A Érica mandou aqui, né? Essa palavra veio para mim. Tão difícil parar, vivendo no automático. É isso mesmo, às vezes a gente vive, né? No automático. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar então, para a gente Para finalizar. Alguém tem um pedido de oração?